Olá, meninos e meninas. Tudo bem? Vamos começar mais uma aula, tá certo? Hoje, falando de alterações cromossômicas, tá certo? Vamos nós. Bom, então a gente já viu o que é uma eucromatina e uma heterocromatina. Nós já sabemos, né, o que significa as duas, certo? Eucromatina é a fita aberta, tá ativa, produzindo DNA. Heterocromatina é a fita toda enrolada, do jeito que tá aqui, ó, certo? Do jeito que tá aqui assim, tá? Como ela tá enrolada, ela não produz proteína, então ela tá inativa. Então eu tenho a parte ativa da fita de DNA e a parte inativa. Aqui em escuro, ó, mostrando no esquema a heterocromatina, e essa parte branquinha é onde vai estar a fita de DNA toda aberta, a eucromatina, tá certo? Bom, é, a gente precisa estudar, né, os cromossomos. Mas como é que eu faço para obter esses cromossomos? Simples, tá? A técnica para ver os cromossomos se chama cariótipo, tá certo? Para fazer o cariótipo, eu preciso tirar uma gota de sangue da pessoa, tá certo? Pega esse sangue, tá? Cultivo ele, ó, para aumentar a quantidade de células, tá certo? Depois eu liso as células para liberar os cromossomos, fotografo, tá certo? E vou esquematizando ele, ó, certo? Antigamente a gente fazia isso com foto, né? Hoje a gente faz isso numa máquina, certo? E aí quando você pega das células do sangue, né? Esses cromossomos, você consegue fazer o cariótipo, que é o mapa de cromossomos de um indivíduo, né? Qual é a célula do sangue que eu faço isso? São os leucócitos, tá certo? É a partir dos leucócitos que eu consigo, né, tirar o núcleo deles e mostrar os cromossomos dessa célula. A hemácia eu consigo fazer? Não, porque a hemácia não tem núcleo. Eu consigo tirar das plaquetas? Não, porque plaqueta nem célula é só uma parte do citoplasma de uma célula maior, tá certo? Bom, e depois que eu pego esses cromossomos e tiro ele dos leucócitos, eu tenho que corar esses cromossomos. Como é que eu coro os cromossomos? Né, com uma técnica chamada bandeamento. No caso de eu usar coloração, eu uso a palavra bandeamento, que é a mesma coisa. Existem três tipos: banda Q, banda G e banda R. A coloração aqui do Brasil é essa, é a G, que é a guinça, que cora os cromossomos em tons de azul, tá certo? É muito engraçado, ele cora em tons de azul, mas a gente só bate as fotos preto e branco, né? Porque aqui, ó, o homem é X e Y, não é isso? Homem, X e Y. A mulher é 2X, não é isso? Quer dizer que a proteína do X, apesar do homem ter um X e a mulher tem 2X, a quantidade de proteínas do X da mulher tem que ser igual à quantidade de proteína do X do homem. É só isso. Por isso que existe o corpus de Barr, porque um dos X se torna inativo, para que a mulher não sofra com excesso de proteína que não deveria ter. Tá certo? É muito bonito. Mas quando essa célula vai se reproduzir, aí ele se torna ativo para gerar gametas, né, normais, certo? Um nucleotídeo, tá? Somente um nucleotídeo. Esse aqui, ó. Já na deleção, eu altero toda uma sequência. Apaguei um, a fita, as enzimas vão fazer a leitura, elas não esperam ninguém se ligar. Ela pega logo quem está na sequência. E aí começa a juntar. Então eu começo a alterar a sequência agora de leitura, gerando toda uma proteína com defeito, tá? Então quando eu falo de mutação gênica, tá? Existem três tipos: substituição, adição e deleção, tá certo? Substituição, adição e deleção.
tá? Deixa eu voltar lá. Euploidia é uma alteração no número total do genoma. Então eu altero todos os cromossomos de uma vez só. A aneuploidia é a alteração que envolve um ou mais cromossomos, mas vamos trabalhar só com um. Na aneuploidia, eu altero apenas um cromossomo. Um de cada vez. Tá? Então o indivíduo tem uma alteração de um cromossomo. Exemplo, Down. Down é um tipo de aneuploidia. Então, ó, se dividem em euploidia e aneuploidia, tá? E tem também a aneuploidia. O que é a aneuploidia? É quando eu altero um ou mais cromossomos. Um ou mais. Só que a gente vai trabalhar aqui somente com o número 1, tá? É só quando a gente altera um cromossomo, tá certo? Para explicar a aneuploidia, a gente tem que olhar de novo o ciclo, o processo de meiose, tá? O processo de meiose, tá certo? Então eu tenho aqui uma célula, tá? Que faz meiose de 1, produz 2. Tá vendo aqui, ó, com a metade do número de cromossomos da célula aqui. Então essa aqui tem 46 cromossomos, tá? Só que tá vindo aos pares, tá? Então eu tô mostrando para vocês só o primeiro par. Atrás desse primeiro par tá os outros 22 pares, tá certo? Mas vamos trabalhar só com esse. Todos os outros vão funcionar normalzinho, tá? Normal, tá certo? Então vamos lá de novo, vamos aqui. Então essa célula ela tem 46 cromossomos. E aí o que ela faz? Ó, se dividiu, meiose 1 se dividiu. Veio 23 cromossomos para cá e 23 para cá. Certo? Beleza. Lembre que aqui são as cromátides irmãs, ó, tá vendo? Ó, cromátides irmãs. Olha para cá, ó. Aí continua o processo, ele se divide de novo, ó, tá vendo? Mas mantém o mesmo número de cromossomos, ó. Tá? Então aqui tem 23, beleza. Se dividiu normalmente, tá aqui a cromátide, tá aqui a cromátide. Então aqui tem 23, aqui tem 23. Tá certo? Agora olha para esse cara aqui. Esse cara aqui sofre uma não disjunção. O que é isso, Eduardo? Ele até se separa. Os cromossomos se separam, só que eles não se separam nas células, tá vendo aqui, ó? Esses dois vieram para a mesma célula. No lugar de vir um para cá e outro para cá, não, os dois vieram para a mesma célula. Aqui eu tenho quantos cromossomos? 23. Tá certo? Aqui eu estou mostrando um, tá certo? E atrás está os outros 22. Lembre, os outros 22 atrás estão funcionando normalmente. Quem vai sofrer problemas é só esse cara. O que acontece com ele? No lugar dele se dividir, veio os dois para cá. Então essa célula aqui, ela tem quanto? Ela tem os 22 que estão se dividindo normalmente, mais esses dois. Então essa célula tem 24. E essa aqui tem 0, Eduardo? Não, não. Lembre que atrás desse rapaz aqui tem os outros 22 cromossomos. Eu só estou mostrando um. Então os outros 22 vieram para cá, que é a outra bandinha desse lado. Tá vendo? Ó, as duas bandinhas? Uma bandinha para cá. As outras ficaram normais e continuaram. Então eu tenho 22 menos um que continuou do outro lado. Então aqui eu tenho 24 cromossomos e aqui eu tenho 22 cromossomos. Certo? Que é a não disjunção. Ele não se separou. Tá? Isso, uma não disjunção quando acontece na meiose 2. E quando acontece na meiose 1? Opa! Vamos aqui, ó. Aqui eu tenho 23 pares, não é isso? A célula toda tem 46. Então o que aconteceu aqui, ó? 23, não, 24. E aqui 22. Se separou normal, manteve 22, 22. Aqui 24, aí se separou aqui, ó, 24 para cá, 24 para cá. Tá? Então isso é uma não disjunção. Vejam que o número de cromossomos de cada gameta, cada célula dessa produzida na meiose, está alterado. Esses aqui ainda se mantiveram normais.
Esses não, 24, 22. E esses aqui, 24, 24, 22, 22. Tá certo? Vamos em frente. Pronto. Então a neoploidia tem 3 tipos: nulissomia, monossomia e trissomia, tá? Nulissomia, monossomia e trissomia, tá certo? Nulissomia é 2N menos 2. Opa, o que quer dizer isso? O indivíduo perdeu 2 cromossomos. Quando ele perde 2 cromossomos, quer dizer, no lugar dele ter 46, ele só tem 44 cromossomos. Para o homem isso é letal, é morte. Monossomia, ele perdeu apenas 1. No lugar dele ter 46, é 46 menos 1. Então ele só tem 45 cromossomos. Esse indivíduo sobrevive. E aqui eu tenho uma síndrome. Qual é a síndrome, Eduardo? Depende de qual é o cromossomo afetado. E a trissomia, que aqui é o contrário. Aqui é 2N mais 1. Ó, aqui eu ganhei um cromossomo. Tá certo? Aqui eu ganhei um cromossomo. No lugar dele ter 46, ele tem 47 cromossomos. Tá certo? Tórax largo e em forma de barril. Essa região peitoral dela é muito desenvolvida, tá certo? E muitas delas desenvolvem doenças cardíacas, tá certo? Muitas delas desenvolvem doenças cardíacas. Então, vocês estão vendo aqui as características. Alguns deles ainda têm má formação nos dedos, tá certo? Aqui é o cariótipo de uma criança com Turner, tá vendo? Ó, só tem um X, não tem o outro. Por isso que eu represento assim, 45,x. Só isso. É a forma que você representa a doença sexual positiva. Significa dizer que ele tem o corpúsculo de Barr. Cromatina sexual negativa, Klinefelter, tem corpúsculo de Barr. Cromatina sexual negativa, é o Turner, não tem corpúsculo de Barr. Tá certo? E pode apresentar também deficiência mental, tá certo? Deficiência mental. Então é um indivíduo alto que apresenta algumas características femininas. Essa região da bacia é mais larga, como se fosse de mulher mesmo, tá certo? Não tem desenvolvimento pubiano completo. Testículos são reduzidos, braços e pernas são compridos, são longos, tá certo? Não desenvolve barba, às vezes muito pouco, e existe um pouco de calvície, tá certo? Então tá aqui o cariótipo de uma pessoa com Klinefelter, tá certo? Cariótipo de uma pessoa com Klinefelter, tá certo? Olha aqui, X, X e um Y, X, X e um Y, esses dois rapazes. E aqui pra gente mostrar, a mulher normal, XX, a mulher com Turner só tem um X. O homem normal, X e Y. O homem Klinefelter, XX e Y. Tá certo? E o clássico das trissomias, síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Tá certo? Então, olha só, como é que eu represento? 45A. Opa, 45A. Ele tem um cromossomo autossômico a mais, que é o 21, ó. Mais XX, perdão, menina, 45A, XY, menino, tá certo? Existe um outro tipo, que é uma translocação entre o cromossomo 21 e 14, que a gente vai falar mais na frente, tá? Translocação é uma troca entre cromossomos diferentes, quer dizer, entre o 21 e o 14. Mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Vamos lá. Características gerais, ambos os sexos. Deficiência mental não existe, ele tem deficiência intelectual, tá certo? Eu deixo isso aqui sempre para chamar a atenção, porque os livros ainda mantêm isso, tá? Mas é deficiência intelectual. Fenda palpebrais mongoloides, né? Que é o que dá para a criança que tem Down o olho puxadinho como se fosse de um oriental, tá? Então, fendas palpebrais mongoloides é a ponta dos olhos puxadinho para laterais, como se fosse de uma pessoa oriental. Pescoço curto e grosso, os dedos da mão também são curtos e grossos.
tem facilidade de desenvolver doenças cardíacas e também doenças intestinais, tá certo? Única linha transversa nas palmas da mão. Se você observar a sua mão, ela tem essas três linhas, né, que a gente fica brincando, que formam um M, né? Se você observar essas linhas, na realidade é uma linha formada pelo cruzamento de várias, certo? O dele não, o dele é uma linha só, que forma cada parte do M, tá? O nosso, se você observar direitinho, são várias linhas que se intercruzam e que deixam essa marca, tá certo? O dele não, é só uma. Genitália pouco desenvolvido, mas eles têm libido também, tem que tomar muito cuidado com isso. Grande flexibilidade nas articulações e a dobra epicântrica, que também ajuda a deixar o olho, né, tipo de oriental, tá certo? Aqui é um trabalho, só para mostrar para vocês é, justamente a relação da idade da mulher com a probabilidade de desenvolver crianças com Down, tá? Então, ó, esse é um trabalho de 1969, mas ainda reflete a nossa realidade. Menos de 35 anos de idade, a probabilidade é muito baixa, 0,1%. A idade da mulher vai aumentando, a probabilidade da frequência também aumenta, ó, 0,4, ó, 1,5, 3,5, tá certo? Então, tomar muito cuidado com esse tipo de paciente, porque ele, além de ter problemas respiratórios, ele tem problemas cardíacos, intestinais, também pode ter problemas nas vias respiratórias, tá? 40% deles pode desenvolver até os 15 anos de idade problemas cardíacos, 40% deles. Pode desenvolver até os 15 anos de idade problemas cardíacos, tá? E alguns desenvolvem problemas no tubo digestivo, tá? Esse é o cariótipo de uma pessoa com Down, tá? Aqui várias fotos de pessoas, né, com Down, mas que não é por ter essa doença, essa síndrome, que não fazem nada, né? Eles trabalham, produzem modelos, atores, surfistas, tá certo? E aí, meninos e meninas, obrigado. Vamos para as dúvidas, tá certo? Para conversar sobre dúvidas, tá? Lá no chat.